Agora, gente, agora sim, continuando, se o adjetivo ele tiver 3 ou mais sílabas, que ele já vai ser considerado um adjetivo longo, aí a maneira de fazer vai mudar um pouquinho. Ele volta a ficar centralizado agora entre as palavras more, que quer dizer mais, certo? E a palavra them. Opa, bati aqui, perdão. E a palavra than, que significa que ou do que. Pode ser do que também. Então, ele volta a ser centralizado. Vejam esse exemplo. These magazines, que é o exemplo que está no nosso módulo, né? Esses exemplos que eu estou usando estão no nosso módulo. These magazines were more expensive than those. Então, estas revistas é plural esse sujeito, né? Eu tenho aqui a conjugação do verbo to be no passado. Na terceira é do plural, passado de are é were. Então, estas revistas estavam ou eram mais caras que aquelas, ou estavam mais caras do que aquelas, tá certo? Passando aqui. Passando aqui, nós temos agora o grau superlativo, né? Que também será dividido da mesma forma que o de superioridade. Só que agora o superlativo ele não é comparado uma pessoa com outra pessoa ou um elemento com outro elemento, mas um elemento com um grupo que ele faz parte, tá? E ele é sempre destacado nesse grau de superlativo. Vejam aqui agora, para os adjetivos de uma sílaba, novamente, nós teremos a mesma divisão para os monossilábicos, só que agora a forma vai ser o artigo definido, de, que significa o a, os, as, o adjetivo, que mais uma vez vai receber um sufixo, só que agora não é mais ER, é EST, que significa mais também, né? Só que precedido do artigo. Por quê? Porque esse artigo é que vai destacar ele como o mais dentre o grupo, certo? Então, vejam esse exemplo. He is the tallest in his family. Ele é o mais, esse ST, né? Significa mais, alto, que é o adjetivo tall, então ele é o mais alto em sua família. Foi usado esse sufixo porque tall é um adjetivo de uma sílaba só, monossilábico. Agora, novamente, para os adjetivos de duas sílabas com essas terminações, né, em Y, em ER, em LE e OW, eles também vão seguir a mesma forma de fazer dos monossilábicos. Artigo, adjetivo e o sufixo ST coladinho no adjetivo. Vejam o modelo aqui. Joy is the cleverest student in his classroom. Ou seja, eu tenho aqui o adjetivo clever, que significa inteligente, esperto. Quando eu digo clever, eu falo duas vezes. Então, ele é dissílabo e terminado em ER, como diz lá na regrinha. Nesse caso, ele segue esse modelinho daqui, para ir para o grau de superlativo. Então, Joy is the, eu acrescento o artigo, pego o adjetivo clever, escrevo aqui e acrescento o EST no finalzinho dele. The cleverest student in his classroom significa Joy é o estudante mais inteligente ou mais esperto na sua sala, da sua classe, certo? Temos aqui também o adjetivo simple, que é um adjetivo terminado em LE, simple, duas sílabas, terminado em LE. Então, esta é, this is the simplest lesson of all. Então, esta é a lição mais simples de todas, ok? Continuando, nós temos também os outros adjetivos, a mesma divisão que você vai usar agora
tanto para os adjetivos longos de 3 ou mais sílabas, quanto para os outros dissílabos, que não terminam nessas letras daqui, né? Em Y, em ER, em LE e OW, os outros dissílabos. E os que têm de 3 ou mais sílabas vão seguir agora essa regra de cá. Eu botei um exemplo aqui com um outro dissílabo que não tem aquelas terminações. This is the most complex problem I've ever solved. Então, complex, 2 sílabas, certo? Mas é um dissílabo que não termina em nenhuma daquelas letras. Então, ele segue a mesma regra dos adjetivos longos, que você vai usar the most, que significa o mais, as mais, os mais, a mais, certo? Mais o adjetivo. Então, this is the most complex problem I've ever solved significa este é o problema mais complexo que eu já resolvi, ok? Então, nós temos aqui também um outro exemplo com adjetivo longo. Gone with the Wind is one of the most popular films of all times. Então, eu tenho um adjetivo popular. Popular, 3 sílabas, certo? E também segue essa regrinha. The most popular, o mais popular. Então, E o Vento Levou, que é um filme, é um clássico do cinema, né? Muito antigo. Então, não é nem da minha geração, é da geração, acho que dos meus pais, isso. Então, é um clássico. E O Vento Levou é um dos mais populares filmes de todos os tempos, ok? Então, gente, no nosso módulo, nós temos também o grau dos adjetivos irregulares, como, por exemplo, o good, o bad. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês. Eu pensei que esse material tivesse completo, agora que eu me deparei que está faltando essa parte. Mas lá no nosso módulo, você não vai ter dificuldade quanto a esses irregulares. Por exemplo, o adjetivo good, no caso dos graus irregulares, é só para o grau de superioridade e de superlativo, que você não diz, por exemplo, good é bom, você não vai dizer mais bom, você diz better, melhor, certo? E o than para dizer melhor que. E você também não vai dizer o mais bom, você vai dizer o melhor, que significa the best, tá? Então, só para os graus de superioridade e superlativo que você tem alguns adjetivos que possuem a forma irregular, ou seja, não obedecem essas regrinhas que eu acabei de apresentar a vocês. Ok, gente? Bye, bye.